A nossa videoaula de hoje é sobre suplemento alimentar, onde esse questionamento que aqui está no nosso primeiro slide vai ser respondido ao término da nossa aula. Para que servem os suplementos alimentares? Uma série de outras questões para poder isso ser respondido devem estar na nossa aula. Primeiro, qual é a origem do suplemento alimentar? Será que o suplemento alimentar deve ser consumido somente por pessoas que estão praticando exercício físico? Quais profissionais têm habilitação para poder prescrever, ou seja, orientar uma dieta ou uma suplementação de alimentar para alguém? O que é básico para um indivíduo ter uma orientação nutricional adequada? Todas essas perguntas serão respondidas ao término da nossa aula. Para que servem suplementos alimentares? A palavra suplemento alimentar nos deve trazer um sinônimo para a palavra suplemento. Qual palavra que vem na cabeça de vocês que possa ser sinônimo para essa palavra suplemento? Muito bem, a palavra é complemento, completar. Então, os suplementos alimentares, eles devem ter o objetivo de completar a alimentação de uma determinada pessoa. Então, a pessoa que tenha uma necessidade de energia a mais, ela pode ter essa complementação pelo suplemento alimentar. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Os suplementos alimentares, em geral, foram desenvolvidos para suprir o organismo de superatletas, com nutrientes extras para uma melhor performance nas competições e nos treinos. Bem, aqui está a origem do suplemento alimentar. Por que esses superatletas precisavam tanto de tanta energia? Eles têm essa necessidade energética porque uma das formas que nós temos para poder conseguir a energia é através dos alimentos. Esses alimentos, eles têm que ser suficientes para poder todas as atividades que a gente vai realizar durante o nosso dia, sejam elas voltadas com exercício físico ou não, ou seja, atividade do nosso cotidiano, nós tenhamos energia suficiente para poder conseguir comportar a realizar todas as atividades do nosso cotidiano. Esses atletas, eles têm uma necessidade energética estupenda. Então, eles mostram que tem uma real necessidade desses suplementos alimentares. Porque se eles fossem tentar suprir essa necessidade frente à sua rotina de treino ou de competição, de treino que pode ser até de 4, 5, 6 a 7 horas por dia, ele teria que passar o dia mastigando para poder conseguir tirar essa energia dos seus alimentos. Como eles já passam 6 a 7 horas do dia treinando, então ficaria inviável ele conseguir todos os alimentos, todos os nutrientes que eles precisam para a sua dieta. Por isto que o suplemento alimentar surgiu, exatamente para poder dar a dosagem necessária para esses superatletas poderem fazer o seu exercício físico programado, seja nos treinos ou seja nas competições. Bom, nós estudamos em uma das nossas aulas que nós temos a necessidade de caloria de aproximadamente 2.500 calorias para o indivíduo sexo masculino, as mulheres em geral, isso aí não é um número preciso, aproximadamente 1.800, 1.900 quilocalorias. Pois bem, alguns atletas eles têm a necessidade de 6, 7 a 10 mil calorias por dia. E isso só vai depender da quantidade de exercício que ele for fazer. Ou seja, da quantidade de treino que essa pessoa venha a ter. Então, a origem dos suplementos alimentares foi exatamente para suprir essa necessidade desses superatletas que estão em condições sobre-humanas, que não são naturais e que necessitam de uma suplementação extra. Bem, o que nos faz então, já que deveria servir somente para esses indivíduos, nessa particularidade, o que nos faz então querer estudar sobre esse assunto? Se atinge somente um universo tão pequeno de pessoas. O grande problema é que muitas pessoas praticando exercício físico estão fazendo uso dessa suplementação. Vejamos então agora a reportagem que eu encontrei para poder a gente ficar alerta e sabendo que os suplementos alimentares eles não atingem somente as pessoas que estão no universo do exercício. Veja a reportagem. Suplementos. Os brasileiros adoram. Uma pesquisa inédita mostrou que 54% dos brasileiros tomam algum tipo de suplemento alimentar. O índice é quase igual ao dos Estados Unidos, onde 68% das pessoas afirmam utilizá-lo. Divulgado com exclusividade pelo site de Veja, o estudo revelou que, entre os compostos mais consumidos estão ácidos graxos, que são as gorduras, e o ômega 3, que a gente já estudou é a gordura boa, os aminoácidos, onde o BCAA é um dos principais elementos, os minerais, que o cálcio é um dos que são mais utilizados, principalmente com a forma
de tentar dar fortalecimento aos nossos ossos. Os óleos, onde o óleo de figo de bacalhau, que é uma cápsula geralmente que é vendida dentro de um vidro, ou então dentro de um recipiente, para as pessoas poderem estar tomando diariamente. As plantas, onde tem essa goji berry, que é uma das que são utilizadas, estão sendo utilizadas no universo do exercício. E saibam vocês que esse goji berry nada mais, nada menos é do que uma planta riquíssima em vitamina C. Então, isso tem que fazer com que, mais na frente, a gente gere uma reflexão sobre: será que realmente eu tenho necessidade de estar comprando um elemento que possa não fazer parte da minha cultura? Porque essa goji-berry, ela não é uma planta que é originada aqui no nosso país. Será que nós não temos outros alimentos que poderiam fazer com que essa composição de vitamina C, por exemplo, pudesse ser completada? As proteínas, onde o whey protein é a coqueluche do momento no universo do exercício. As vitaminas, onde os multivitamínicos são aqueles que têm mais sido consumidos, talvez, por boa parte dos brasileiros nessa pesquisa. Por quê? Eu tenho certeza que muitos de vocês, se já tiverem ido à farmácia, ou então um parente de vocês, deve ter sido oferecido aquelas vitaminas, de A a Z, pois elas aí são parte desses multivitamínicos. Então, o balconista, ou então o farmacêutico que está lá, ele sempre nos oferece, eles podem estar nos oferecendo um suplemento alimentar. Entre outros, as fibras e os probióticos. Pois bem, esse número de pessoas tão grande, de 54% de brasileiros, que fazem uma suplementação alimentar, é um número muito grande, por sinal. Isso mostra que, em linhas gerais, os brasileiros não confiam, ou seja, ou melhor, eles podem desconhecer qual a sua real necessidade de suplementação. Com vistas muitas vezes de efeitos estéticos que, em combinação com exercícios físicos, muitos praticantes têm feito uso indevido de suplementos. Pois é, o universo da suplementação alimentar, seja o universo do exercício físico ou não, está super feliz, porque nós temos consumido suplementos alimentares sem nós sabermos a real necessidade que a gente tem. O que seria aconselhado, então, fazer para o indivíduo realizar uma dieta correta, seja ele praticante ou não de exercício físico? O primeiro passo para pegar a pessoa, procurar o profissional para poder fazer uma dieta correta, deveria ser procurar esses dois profissionais: o nutricionista ou o médico nutrólogo. Esses são os únicos dois profissionais que têm habilitação para poder prescrever uma nutrição para um indivíduo que vai querer mudar a sua dieta. Eu estou querendo deixar claro para vocês que o professor de educação física, ele não tem essa habilitação. Nós não temos essa função de prescrever um hábito alimentar para nenhum dos nossos clientes, que é assim que eles chamam vocês, ou então para nenhum dos nossos alunos. Nós temos um conhecimento em algumas disciplinas da nutrição sobre que tipo de dieta o nutricionista possa estar passando para o indivíduo que esteja praticando o exercício físico que eu vou estar orientando, e eu tenho uma ideia acerca do que pode ser o mais aconselhado naquele instante para aquela pessoa estar praticando. Então, nós professores de educação física não temos habilitação. Por isso que, quando a gente pega, muitos professores orientam vocês a tomarem um determinado suplemento alimentar, eles nunca mandam com um nome, uma receita, carimbado e assinado. Exatamente porque nós não temos habilitação para tal. E os locais que vendem os suplementos alimentares, eles nunca pedem para as pessoas um receituário acerca do porquê que ela vai querer tomar aquele suplemento alimentar. Existe uma ideia que é muito bem difundida na nossa sociedade que diz que os suplementos alimentares não fazem mal. Só que isso precisa ser repensado. Tá? Então, os dois profissionais que devem ser procurados para poder ser aconselhados sobre uma nova dieta, ou então, melhor, uma suplementação também, são o nutricionista ou o médico, nutrólogo. O que deve ser, o mínimo que deve ser feito para o indivíduo poder saber se a orientação nutricional que ele recebeu, básica, ela vai servir para o que ela pretende? A primeira coisa que deve ser feita, ou pode ser feito, é uma avaliação nutricional. O que é avaliação nutricional? A avaliação nutricional possui o objetivo de identificar o nosso estado nutricional e, assim, reconhecer quais as necessidades alimentares que temos. A ingestão de nutrientes está diretamente ligada ao consumo de alimentos, o que é influenciada por diversos fatores como condição econômica, comportamento alimentar, ambiente emocional
e influências culturais. Meus jovens, se um dia vocês pegarem e procurarem um nutricionista ou um médico nutrólogo para poder fazer uma avaliação nutricional com vocês, um das primeiras exames clínicos, que é o mínimo, gente, que a pessoa, esse profissional da nutrição ou o médico deve passar para você, exame clínico, deve ser o exame de sangue. Porque ele precisa saber o que está ocorrendo dentro do teu corpo. Na tua corrente sanguínea, o que você já tem, o que já carrega dentro da tua corrente sanguínea. Quais nutrientes que já tem, para poder ele não precisar passar nada que seja desnecessário para você. Então, ele analisando isso, ele vai ver qual é o teu histórico alimentar. E outra, a orientação, a avaliação nutricional que ele vai estar fazendo, depois vai ter que fazer com que a orientação que ele venha passar para você seja compatível inicialmente com a tua condição econômica. Se a orientação nutricional que foi passada para você, o seu bolso não comporta comprar os alimentos daquele hábito alimentar, você deve voltar esse profissional para poder ser recomendado, ser aconselhado a passar uma outra dieta. Porque isso tem que ser levado em consideração. Não dá para poder um nutricionista ou um médico nutrólogo passar uma série de alimentos para você onde você não tem condições de conseguir se alimentar dessa maneira. O seu comportamento frente ao alimento também tem que ser regrado pelo nutricionista ou pelo médico. Porque se o seu comportamento frente ao alimento que ele está passando para você, e a dieta onde você quer seguir, ele não for adequado, infelizmente, pode ser que a dieta não dê certo. Por exemplo, o meu pai, ele procurou um nutricionista porque ele descobriu que era hipertenso e pré-diabético. Pois bem, ele nessa busca dele, ele acabou encontrando o quê? O nutricionista passou para ele que ele mudasse o hábito alimentar dele. Um dos alimentos que ele modificou, uma das refeições dele, era o arroz. Ele deixou de comer o arroz branco para comer o arroz integral. Pois bem, o meu pai ele decidiu colocar uma quantidade muito maior de arroz integral, considerado saudável, e acabou burlando essa regra do que seria considerado para ele. Por causa de quê? O comportamento dele frente ao alimento. Então isso tem que ser muito bem visto por vocês e para vocês frente a qual a necessidade e o que você vai se alimentar durante os seus dias. Influências culturais e ambiente emocional também pode contribuir ou atrapalhar para uma determinada dieta que a gente possa fazer. Dieta. Todos nós fazemos uma dieta, independente se ela é boa ou se ela é ruim. Mas o que nós fazemos todos os dias é uma dieta. Não importa se for aconselhado por alguém. O que a gente está aqui buscando é fazer a avaliação nutricional para poder buscar uma dieta que seja melhor englobada no seu dia a dia. Esse é o objetivo de qualquer avaliação nutricional. O outro passo básico que deve ser feito é reeducação alimentar. O que é reeducação alimentar? Reeducação alimentar é o processo de reavaliar os hábitos e comportamentos diante da comida. Diferente das dietas radicais que demonizam alimentos ou grupos alimentares como gordura e carboidrato, a reeducação alimentar é baseada em uma melhora da relação com a comida. Pois bem, o nutricionista ele deve observar e saber qual é o seu hábito alimentar. E ele deve, aos poucos, modificar o que for necessário ou então simplesmente mudar em todas as refeições que você tem, que você já faz durante o seu dia, mudar alguns alimentos que você já faz parte da sua dieta convencional e ele acrescentar ou retirar de determinada refeição. Então, essa reeducação alimentar, ela é um caminho para o indivíduo a médio e longo prazo. Após esse passo ser dado, anteriormente tendo sido feita a avaliação alimentar, é que ele vai poder pensar e chegar à conclusão de: será que essa pessoa vai ter uma necessidade de uma suplementação alimentar? Gente, somente após esses dois passos, avaliação alimentar e reeducação alimentar, é que nós podemos pensar em uma suplementação alimentar. E desde que o profissional da nutrição ou o médico vejam que é necessário. Então esses dois passos são básicos para qualquer um de vocês que um dia procurar fazer uma nova dieta. A literatura especializada mostra que há evidências de que a suplementação faça diferença no desempenho do exercício físico para não atletas bem nutridos. Vejam bem, nós, pessoas do senso comum,
podemos fazer uma suplementação alimentar, claro, sobre orientação profissional, desde que nós já estejamos bem nutridos. Se nós estivermos bem nutridos e nosso corpo sentir a necessidade de alguma suplementação extra, aí sim, o suplemento alimentar ele vai ter o benefício que a gente espera. Desde que esses não atletas se alimentem segundo os valores diários recomendados. Olha a observação. O praticante de atividade física, que não visa alta performance, deve estar atento às mensagens do mercado de nutrição esportiva, para não se confundir e nem ser iludido. E essa ilusão é muito comum no universo do exercício, exatamente porque todos nós somos imediatistas. E nós procuramos tentar observar o que outras pessoas fizeram e deu certo, e a gente tenta trazer para a nossa rotina. Só que o problema é, imediatamente pode ser que não resulte em problema algum. O que me garante que a médio e longo prazo nós não vamos ter nenhum problema? E nós não estamos falando aqui de esteroides de anabolizantes, nós estamos falando de suplementação alimentar. Lembrem que, se no suplemento alimentar ele vai nos dar energia para poder compor determinadas situações, então, se uma energia sobrar, ela só vai tomar outros dois caminhos. Porque o primeiro caminho que ela toma é ser guardada na moeda energética que ela é. Seja carboidrato, seja proteína, seja gordura. Se ela sobrar, ela tem outros dois caminhos a serem tomados. O outro caminho, o segundo caminho, ela vai ser secretada e jogada para fora do corpo através das fezes ou da urina. E o terceiro caminho, ela vai ser guardada na maior moeda energética que a gente tem, que é gordura. Então, esse é o risco de um indivíduo, o risco mínimo de um indivíduo fazer suplementação alimentar sem estar sendo orientado por um profissional. Mesmo esse indivíduo estando praticando exercício físico. Então, é por isso que é importante, qualquer dieta que você for seguir, você passar antes pelo profissional da nutrição, para poder você ter certeza de aquela necessidade alimentar que você venha a ter, ela venha a compor o que você realmente precisa. Para finalizar, sempre tenham muito cuidado com as informações que vocês veem aí nas redes sociais, nos canais no YouTube ou no Instagram, pessoas falando receitas milagrosas ou suplementações milagrosas que fizeram com que ela alcançasse determinado objetivo. Eu tenho dito nas minhas aulas que eu tenho dado para os nossos alunos, eu tenho dito para eles que essas pessoas, muitas delas não estão mal intencionadas. Elas sim estão lá para poder fazer um relato de experiência de como foi a vida dela. Mas, gente, nem sempre o que serviu para aquela pessoa pode ser que sirva para você. Então, fiquem bem alertas acerca de se essa necessidade que você tem, quais alimentos você pode substituir por uma possível suplementação e que é mais legal e viável para a sua saúde. E é isso que você deve pensar primeiro. Sua saúde. O que serviu para o outro pode não servir para mim. Muito obrigado pela atenção e tudo de bom.